Vamos lá? Me empolguei e falei coisas que tinha aqui agora para esse novo vídeo, tá bom? Mas vamos lá. Essas são 5 partes, eu falei de uma só até agora, mas a gente não vai gastar tanto tempo com essas outras. É, então, essa segunda parte é a questão da diferença entre a psicologia fisiológica do Wundt e a psicologia social. A gente já falou, né, do que é a experiência imediata e a ideia dos tempos de reação, que cabem no estudo da psicologia experimental. Né? Então é algo bastante limitado, bastante voltado para a consciência, né? Ou para a experiência imediata. E aí um trechinho do livro do Farr, da página 47, em que ele cita o Wundt. Né? Então o que está aqui entre aspas simples é o texto do Wundt. Então diz ele assim: para Wundt, Fulker Psychologie, e aí começa o Wundt, refere-se àqueles produtos mentais que são criados por uma comunidade humana e são, por conseguinte, inexplicáveis em termos meramente da consciência individual, pois eles pressupõem uma ação recíproca de muitos. O Farr destaca esse trecho porque nele o Wundt está falando claramente que não dá para estudar só a consciência individual. E ainda assim o estudo experimental dele era de uma parte da consciência individual, não era do todo, né, da consciência, da possibilidade dessa consciência. Então, há muitos produtos mentais criados pela comunidade, portanto, era necessário uma outra forma de psicologia. Tá? Eu acho que isso já está ficando mais claro, né, do porquê que o Wundt separava isso. Bom, o que acontece? Essa divisão, portanto, pela tese do Farr, está vinculada não a um erro de Wundt, a um desconhecimento de Wundt, mas a consciência que ele tinha e que ele herda de todo o contexto cultural alemão do século XIX e da separação entre ciências da natureza e ciências humanas e sociais. Tá? Então, o foco das ciências humanas e sociais está na experiência, ou mesmo quando ele estuda dentro do escopo do experimentalismo, né, das ciências da natureza, e não no comportamento. Né? E aqui, talvez vocês se lembrem, talvez não, mas quando eu apresentei o manual que a gente vai trabalhar, né, ele tem uma apresentação do Ian Parker, que coloca lá algumas tarefas da psicologia social. E ele fala dessa passagem, né, de um início da psicologia focado na experiência para depois estar vinculado ao comportamento, e aí todo o resgate desse conceito de experiência que tem mil possibilidades aí de interpretação. Né? E aí o que eu já falei também para vocês, do Geist, do Geisteswissenschaften, que pode significar linguagem, ética, religião, cultura, interação. Tá bom? E aí eu vou fazer um momento cultural, né? Que é o que eu chamo de um momento cultural ciência. Prometo que eu não vou me empolgar tanto para dar tempo de falar das coisas até o final, até porque isso é um parêntese que eu abro aqui. Mas o que eu queria falar para vocês é bem importante, né? Por isso que eu coloquei esse momento cultural. Veja um momento cultural útil, às vezes eu sou capaz disso. O momento cultural ciência vem do fato de a gente entender, e às vezes a gente demora muito tempo para entender isso, eu levei, né? E acho que esse texto é importante, eu estou destacando ele para vocês por conta disso e estou repetindo essa ideia várias vezes para ver se ela fixa. Né? O termo ciência não é só aquilo que os cientistas mais experimentalistas de laboratório, mais duros, chamam de ciência. Como eu falei para vocês, a gente tinha um colega aí que dizia que psicologia científica era o que ele fazia, o resto era perfumaria. Né? Bom, se a gente entender ciência, né, ou se a gente pegar uma única forma de significar ciência, que é essa de uma ciência mais empírica, com uma tradução matemática daquilo que é observado, com um rigor metodológico muito grande, realmente isso faz sentido. Né? Mas o termo ciência tem várias acepções possíveis. Na nossa língua mesmo, a gente pode falar de tomei ciência. Né? Então, ciência é uma forma de estar ciente de ter consciência, de saber. Né? Então, há uma ciência, há um conhecimento, né?
há outras formas de se fazer ciência, tá? Ou de tornar-se ciente. Ou a gente pode pensar que ciência seja uma forma rigorosa de conhecer algo, e esse rigor pode ser obtido não só pelo método experimental, como a gente já viu aí nas discussões dos textos anteriores. Tá? Então, para ilustrar isso e dizer que assim, o positivismo chega dando um nome para a ciência como superação da metafísica e utilização de métodos empíricos, né, com uma base empírico-matemática bastante grande, essa é uma das formas de dar o nome de ciência. Tá? E aí, para tentar mostrar que eu não estou inventando isso, acho que vale a pena citar, por exemplo, que em 1725, um filósofo italiano chamado Giambattista Vico fala de uma ciência nova. Né? E aí eu peguei o termo em italiano para vocês verem que é scienza, né? Scienza, nuova. Eu não sei falar italiano, estou tentando aquele sotaque de novela da Globo para ver se eu convenço alguém. Mas o que era essa nova ciência? O que ele estava propondo como uma nova ciência? Não é o que a gente está chamando de ciência de laboratório, ciência experimental, etc. É a história. É a gente entender os desdobramentos históricos dos eventos, dos conceitos, de como isso se desenvolve. Porque até então as pessoas acreditavam que o tempo era cíclico. Cíclico, sei lá, né? Fazer uma voltinha, voltava e se repetia. Tá? O Vico traz uma ideia diferente, aí ele influencia muita gente, entre eles um historiador francês famoso, né, que fala sobre a Revolução Francesa, que é o Jules Michelet, e um cara bastante interessante que também vai falar de um socialismo científico, né, que é o Marx, porque para ele a grande ciência é a história. Né? Então, é uma forma de um conhecimento e de comparação dos povos, das culturas, dos desdobramentos econômicos e das organizações das sociedades, que é a história. Né? Vejam então que eu poderia dizer que fazer ciência é fazer história, não ir para um laboratório. Né? Em 1804, Johann Gottlieb Fichte, bonito nome, fala sobre a ciência do conhecimento. Olha o nome que ele dá, e ele já é alemão, né? Então é Wissenschaftslehre, né? Ou seja, Lehre é o conhecer, o conhecimento, e Wissenschaft é essa ciência. Nessa forma, nessa filosofia do Fichte, que influencia um bocado de gente também, ele é influenciado pelo Kant, daí vai para Hegel, Marx e outros, né? A ideia que ele traz é de que é uma ciência do eu também. Então, compreender como é possível nós desenvolvermos um eu, né, para ele é a ciência. E é o que fundamenta as outras ciências, porque é o eu que conhece. E, basicamente, qual é a ideia dele? Esse eu, ou essa autoconsciência, é um fenômeno social. Então, em 1804, o Fichte já está fazendo essa afirmação. Né? E o que ele está chamando de ciência é o conhecimento da subjetividade. Tá? Ainda num campo bastante filosófico, mas isso é ciência. Em 1812, o Hegel, Georg Friedrich Hegel, escreve a Wissenschaft der Logik, ou seja, a ciência da lógica. E o que ele estuda? As ideias que parecem muito abstratas. Lembram que eu falei que o Comte vai defender o positivo em oposição à filosofia hegeliana, que Hegel chamava de ciência também, mas pela lógica e não pelo experimentalismo, pelo empírico, diretamente falando. Né? Hegel é um grande pensador da história, porque ele foi influenciado pelo Vico. Então ele está falando do ser, da essência, do conceito. Né? E isso é ciência. Em 1878, já bem mais próximo do Wundt, e próximo mesmo, né, porque eles trocavam ideias e conversavam e influenciaram-se mutuamente, Wilhelm Dilthey fala, eu escrevi errado, que era um D. Ele já fala em Volkerpsychologie antes do Wundt escrever sobre, porque esse era um termo mais ou menos usado ali na Alemanha. Und é um D aqui, tá? Sprachwissenschaft, ou seja, a psicologia dos povos e a ciência da língua. Né?
E é Dilthey quem vai formular claramente, filosoficamente, em 1883, a diferença das Geisteswissenschaften para as Naturwissenschaften. E com isso ele está propondo um método hermenêutico. O que ele vai dizer? As ciências da natureza são as ciências dos sujeitos que observam aquilo sobre o que eles não têm poder. Né? Então, é como se a gente estivesse dizendo, são seres humanos olhando para os objetos da natureza e podendo descrevê-los da forma que eles estudam. Mas as ciências humanas são os seres humanos tentando descrever algo que em si já é pleno de sentido e de sentido não necessariamente conhecido. Então, é uma ciência interpretativa, não explicativa. Ou seja, as ciências da natureza explicam coisas sobre as quais os seres humanos não têm poder. As ciências vocês não têm poder da polêmica, tá? Mas pra gente aqui vai ser assim, eu não vou ficar entrando em detalhes outros não. Mas é aquilo, a chuva, a reprodução dos animais, essas coisas, né? O ser humano tem poder sobre isso porque ele consegue mexer nessas coisas todas. Mas né, são fenômenos da natureza que são descritos, né, pelas ciências da natureza, então por isso são explicados. Os fenômenos humanos, estudados pelas ciências do espírito, ciências humanas e sociais, já são em si complexos, porque a partir do momento que eu explico aquilo já tem influência nessa convivência, nessas interações, e por isso são fenômenos de uma ciência interpretativa e não explicativa, porque todo ato humano já é pleno de sentido e de significados. Tá? Então Dilthey já discutia isso lá no finalzinho do século XIX e foi influenciado e influenciou Wundt. Beleza? Então tudo isso para dizer para vocês, o termo ciência pode ser usado de diversas formas. E aí os positivistas chegaram, usaram de um jeito, se tornaram dominantes e a gente entende ciência desse jeito. E aí a gente tem outros sentidos riquíssimos que também são sentidos de ciência. Então se eu digo assim, nós estamos aqui fazendo ciência, a gente acha esquisito, porque para a gente cientista tem que ser um cara de jaleco branco, com tubos de ensaio, né? Cara de maluco, fazendo isso. Mas isso que a gente está fazendo no nosso dia a dia é ciência, tá? Então, eu queria trazer esse momento cultural para a gente poder pensar essas coisas juntos, tá bom? E mostrar que o termo é bem mais amplo e pode ser usado de forma mais ampla. E tem sido usado porque as ciências humanas e sociais ganharam essa herança do Dilthey e vem tentando dizer que sim, as ciências naturais também são ciência, mas nós fazemos ciência de um jeito diferente. Enquanto o pessoal lá nas ciências naturais está dizendo, não, ciência é isso aqui que a gente faz, isso aí que eles fazem, não é ciência. Tá bom? Fim do momento cultural, vamos lá. O Dilthey, então, foi bastante influente, por exemplo, entre os psicólogos da Gestalt, né, e o George Herbert Mead, que a gente vai falar um pouquinho mais dele também. Né? O George Herbert Mead é um filósofo e psicólogo estadunidense que foi para a Alemanha, foi para o laboratório do Wundt, depois foi estudar com Ebbinghaus, só que antes dele terminar os estudos dele na Alemanha, ele é chamado para voltar para os Estados Unidos para trabalhar na Universidade de Chicago. Mas ele volta e desenvolve uma psicologia social nos Estados Unidos, porém em diálogo com esses conflitos alemães e muito próximo dessa ideia de que ele precisava solucionar as questões do Wundt sobre o que era consciência, tá bom? E ele vai ser um cara bastante influente, aqui a gente já falou um pouco dele, né, na influência sobre o construcionismo, na influência inclusive sobre a teoria crítica, tá? E tanto a Gestalt quanto o Mead se opõem, né, à visão estrita do Ebbinghaus. O Mead é muito vinculado ao darwinismo, mas sem abrir mão da filosofia de forma alguma. Tá? E o que eles fazem então? Né? Dentro desse campo da psicologia social, desse sentido mais amplo de ciência e da psicologia, o método é comparativo, ou seja, comparação entre culturas, comparação entre línguas, tudo isso para tentar entender como é que o ser humano se constitui, né? Como é que o ser humano se forma dentro da sua cultura. A gente poderia dizer então que as origens do pensamento de Wundt não são origens empíricas positivistas, mas Wundt é influenciado por Humboldt,
né? Que é aquele cara que fundou as universidades, que estuda as línguas, que faz um estudo comparativo, estuda filologia, né? Ou seja, como as línguas e as culturas se constituem. Por Herder, que é um grande filósofo da linguagem, tá? Lá alemão do século XVIII, ele é chamado de Rousseau alemão, um dos precursores do romantismo. Por Hegel, né, que escreveu a ciência da lógica, pensa na dialética, e pelo Darwin, que faz uma comparação de estruturas biológicas, de estruturas afetivas para tentar pensar a teoria da evolução. Então, o Wundt é influenciado por essa galera toda, né? E o Wundt influencia gente como Freud, o Mead e o Vygotsky. Mais adiante a gente fala da herança dele. Eu acabei deixando isso aqui só porque estava lá na parte do capítulo, mas a gente vai falar disso com mais calma um pouco mais adiante. Tá bom? Bom, então ali a gente encerrou, tá? A parte 2. Eu espero que tenha dado para entender que a psicologia fisiológica é uma partezinha, né? Oh, faltou o C aqui também. Socorro, aqui. É a psicologia fisiológica. Mas tudo bem. Então, com isso, né, a ideia central desse segundo item, a gente percebe essa diferença. E aí a gente vai para a terceira parte, que são as distorções na compreensão de Wundt. Aí ele está falando no mundo de língua inglesa, né? Eu não coloquei isso tudo para não ficar um título muito grande, mas a gente entender que Wundt foi muito mal compreendido, né, por questões epistemológicas mesmo e por uma forma estranha de se fazer história, ou por uma forma de se fazer história, que o Farr acha estranha e eu também, por tabela. Então vamos lá. Por que então se distorceu o pensamento de Wundt? A gente sabe muito pouco sobre ele hoje, sendo ele tão importante para a psicologia. Primeira coisa, para os historiadores da psicologia experimental, a tradição alemã, na qual Wundt fundou o laboratório e tais, é uma tradição da fisiologia, né? E que tem uma correspondência com a tradição inglesa do empirismo e do associacionismo, né? Mas, e isso é importante, o que eu estava tentando demonstrar até agora, né, o que a gente veio estudando para dar força para esse argumento agora, é o de que a tradição de Wundt não está na tradição empírica e associacionista inglesa, né, do John Locke, do David Hume, do John Stuart Mill e do Berkeley. Esses caras são empiristas radicais, eles estão dizendo assim, é a experiência que nos constitui, né, a experiência que marca, porque eles vão dizer, não temos ideias inatas, né? Nós não nascemos com nenhuma ideia, nós temos uma mente que é uma tábula rasa. Essa teoria é boa, a gente sempre discute isso, mas não sei o que é tábula rasa, não sei se vocês sabem, mas eu acho muito estranho esse termo. Aí uma vez eu vi uma outra tradução, principalmente do Locke, e diz que assim, a nossa mente é um papel em branco. Aí eu consegui entender. Então tábula rasa é mais ou menos isso, é algo que não tem marcas ainda, é como um papel em branco. E aí as experiências vão deixando marcas e com isso a gente vai construindo algo, né? Então o que interessa são essas experiências. E aí a gente vai formando ideias, que são já representações dessas experiências, e essas ideias vão se associando para formar ideias mais complexas, a língua e por aí vai. Então, daí a ideia do empirismo, né, que vem de experiência, do empírico, e do associacionismo. Tá? Não vou entrar em detalhes, só dou essa explicação para vocês entenderem um pouquinho melhor o que está no texto. Mas não é daqui que vem a tradição de Wundt. Como a gente viu, ela vem de Leibniz e de Kant, que são idealistas, que vão dizer que pode até ser que a gente não tenha ideias inatas, mas nós temos certas formas inatas de perceber o mundo e que, portanto, o empirismo não, por si só, não funciona, né? E isso aqui vai influenciar um bocado, a Gestalt também. E não só, né? A gente acabou de ver que o Wundt é influenciado pelo Humboldt, pelo Herder, pelo Hegel. Então aí tem toda uma questão social e cultural que está na base de como essas experiências se organizam em nós. Então eles não são empiristas radicais como esses ingleses. Ou seja, há um erro porque aqueles historiadores da psicologia experimental não conhecem ou não consideram que tem a ver com o que eles estudam essa tradição alemã metafísica, né?
que não faz ciência, que viaja na maionese, e para eles a tradição alemã que interessa é aquela do Ebbinghaus, é aquela da filosofia, aí outros nomes como Fechner, Weber, não Max Weber da sociologia, ah, agora não me lembro o primeiro nome dele, mas os caras da psicofísica e da fisiologia. Tá? Então, para eles, o Wundt tem a ver com isso. E quando eles pensam assim, eles reduzem o pensamento de Wundt muito. Então, isso já é um primeiro indício de como eles distorcem a compreensão de Wundt. Tá? Isso vai ficando pior. Como é que isso fica pior? Um tal de Edward Bradford Titchener, que era um psicólogo inglês formado naquela tradição empírica, vai fazer doutorado com Wundt e termina em 1892. Ele vai para a Inglaterra e o pessoal não leva ele muito a sério, porque eles acham que não tem muito a ver o que eles estavam estudando lá. E aí ele vai para os Estados Unidos na mesma época e vai com uma fama de ser o grande herdeiro de Wundt, o cara que vinha da Europa, né? Porque os estadunidenses estavam indo para lá ainda para aprender, mas ele era um europeu e ele trazia com ele o conhecimento europeu e o conhecimento de Wundt. Só que ele trazia uma teoria muito diferente de Wundt, porque as bases filosóficas dele eram outras. O Farr, inclusive, menciona que ele acredita que o Titchener não entendeu, né, essa parte dessa tradição filosófica alemã do Wundt. E com isso ele distorce totalmente o Wundt e ele ensina Wundt do jeito que ele quer lá. Então imaginem o que é isso, né? A minha orientadora de doutorado, por exemplo, foi Iraí Caroni, que é um nome importante na teoria crítica brasileira, né? Uma filósofa que traz algumas ideias importantes da escola de Frankfurt para cá. E aí, óbvio, ela me ensinou um bocado de coisa, fiz aulas com ela, li os textos dela, mas imaginem só, daí chego eu aqui e começo a falar o que me interessa, eu não entendi nada do que ela me ensinou, que é uma hipótese, e começo a falar que eu estou ensinando o que ela fala. Né? É mais ou menos isso que o Titchener fez nos Estados Unidos. E aí vem alguém, me conhece e fala assim, bom, agora eu vou escrever a história da Iraí Caroni. E pronto, escreve o que eu estou falando, tudo errado dela, como se aquilo fosse uma verdade. E é mais ou menos isso que acontece. Tá? Então, o Titchener influencia muito o Edwin Boring, que em 1929 lança a primeira história da psicologia experimental. E é essa história que ele conta do Wundt, influenciada pelo Titchener e dentro de uma visão behaviorista, experimentalista estadunidense, ali dos anos 20, que o Wundt vai ficar conhecido no mundo inteiro até hoje. Até nos nossos livros de história, com raras exceções, como por exemplo o Rumos e Percursos, que traz um especialista em Wundt que sabe disso para falar do Wundt para a gente. Né? E aí vem essas ideias, ou seja, aquela história toda de que os Estados Unidos, então, depois, né, vão se tornar hegemônicos no mundo culturalmente e vão exportar sua forma de fazer ciência, sua forma de fazer cultura, e com isso, essa história contada pelo Boring em 1929 sobre o Wundt é a versão oficial que a gente tem do Wundt até hoje, e com isso a gente considera ele um cara bem inútil na psicologia, tendo só fundado um laboratório em 1879 e é, em geral, tudo que a gente sabe sobre ele. Né? E com isso, boa parte da história da psicologia social e da relação da psicologia com as ciências sociais se perde. E é um pouco disso o que o Farr está tentando corrigir para a gente só nos anos 90. Né? E eu esqueci de fazer essa fofoca. Ele fica indignado e resolve escrever sobre isso, porque até então, nos anos 80, 90, o manual de psicologia social mais influente entre eles lá na Inglaterra continuava reproduzindo um texto do Alport que falava do Wundt dessa forma e que colocava o Comte como grande inaugurador da psicologia científica. Né? E isso deixava o Farr indignado, e isso fez ele querer ler esse texto nas férias e trazer essas informações para a gente só nos anos 90, tá bom? E até hoje a gente lê os livros de história da filosofia que contam metade da história, ou nem metade. Então, com isso, aqui o meliante. Né? Esse é o Titchener, tá bom?
O que acontece? Por exemplo, o Boring, né? Eu não peguei a citação exata, mas vocês olhem aí no texto de vocês, na página 53, faz uma lista que ele considera completa dos estadunidenses que estudaram com Wundt. Então ele coloca o Stanley Hall, o Cattell, o Wolff, o Pace, o Scripture. Eu não conheço um monte desses caras, tá bom? O Stanley Hall é importante, o Cattell a gente já falou dele. O Engel, o Titchener eu botei em vermelho, e a gente já vai ver porquê. Whitmer, Warren, Gale, Patrick, Stratton, Judd, Tommy. O que interessa? Eu coloquei a lista toda porque tá, né, como ele tirou do texto. Por quê? O Titchener não era estadunidense. Né? E aí é muito esquisito, porque o Boring coloca ele, quer dizer, eles adotaram o Titchener, naturalizaram o Titchener e colocam ele nessa lista de estadunidenses que foram estudar com Wundt. E aí o Farr coloca claramente, é curioso que Boring omita o Mead e trate Titchener como um americano. O Mead ele simplesmente ignora, ele esquece. Por quê? Porque o Mead está indo para outro campo. Ele faz psicologia social filosófica, né, e mais sociológica. Enquanto o Titchener, que supostamente é experimentalista, entra, porque eles estão contando a história da psicologia experimental. E aí o Mead não interessa, ele deixa de fazer parte da psicologia para eles. Com isso, a gente vai ter a ideia de que escrever história para os positivistas, né? E acho que vocês se lembram disso, eu falei da multiplicidade de teorias da psicologia e que na história, na historiografia, né, ou na forma de escrever história, também acontece. Então a gente vai ter a historiografia positivista, historiografia marxista, historiografia da escola dos análises, que é mais culturalista, historiografia das histórias de vida, tem várias formas de se escrever história. Né? E boa parte da psicologia social foi escrita, ou pelo menos a historiografia da psicologia social foi positivista. Ou seja, eles só contam os fatos, sem grandes interpretações, e vão considerar que são autores importantes aqueles da mesma tradição. Né? Então eles ignoram, como acontece ali com Mead e outros tantos, e vão encontrar, né, na história do experimentalismo um Wundt reduzido à psicologia experimental. E aí acabou, não existe mais nada do que o Wundt fez. Né? Nem a psicologia social do Wundt é considerada. E, como eu mencionei, o Comte é considerado o fundador da psicologia científica. O Farr considera que pelo menos Humboldt deveria ser contado. Não exclui Comte, né? Mas há uma história maior porque a ideia de psicologia é mais ampla do que a psicologia experimental. E aí eu separei algumas citações, né, que eu acho muito representativas. E eu sempre li isso em sala de aula, eu vou ler para vocês. Tive o trabalho de digitar tudo aqui, apesar de vocês terem o texto, para a gente poder ler juntos. Né? E aí a gente vai vendo como o Wundt segue sendo retratado na história da psicologia. Tá? Então, Miller, eu acho que é assim que se fala o nome dele, em 1966, escreve o seguinte: o gênio de Wundt era do tipo descrito por Thomas Edison, 1% de inspiração e 99% de transpiração. Não se pode deixar de admirar a energia e a perseverança de Wundt pelo espaço de 60 anos, mas é a sua primeira realização, a criação de uma psicologia científica experimental, que deve merecer nosso maior respeito. Ou seja, o que o cara fez em poucos anos é muito maior, e tanto faz o que ele fez depois por 40, 50 anos. Né? Seu trabalho posterior está agora em sua maioria esquecido. Sua filosofia foi sem significância e sua psicologia social chegou muito tarde. Né? Então essa é a imagem que se passa de Wundt. A outra chega a ser engraçada. Né? O Farr cita meio indignado, que é do Henshaw, num evento em comemoração aos 100 anos do Laboratório de Psicologia, fundado pelo Wundt. Tá? Então ele diz assim: Wundt não foi uma figura muito original. Sua posição em psicologia era questionável e foi amplamente rejeitado pelos experimentalistas.
Sua maneira de escrever era monótona e seus pontos de vista algumas vezes eram claramente equivocados. Desse modo, Wundt merece ao menos um aplauso por ter tido sorte bastante de estar no lugar certo no tempo certo e por ter aproveitado conscientemente a oportunidade que se colocava diante dele. É genial, né? Esse cara, ele merece um aplauso porque ele teve sorte. Ele merece um segundo aplauso por ser um organizador excepcionalmente laborioso e competente, e um honesto investigador, apesar de suas limitações no enfoque. Então, segundo aplauso, porque ele era mesmo esforçado, né? Mas nós devemos suspender o terceiro aplauso, que nós devemos guardar para o homem genial da psicologia, seu Newton, quando ele aparecer. Acho importante, assim, o Wundt não merece um terceiro aplauso porque ele não foi esse fundador todo da psicologia, segundo o Earnshaw, né? SIC, eu não sei se vocês conhecem essa expressão, isso daqui foi o Farr que colocou, tá? Que é para dar um destaque. Em geral, é quando alguém escreve alguma coisa errada e aí a gente não quer mudar, elegantemente a gente corrige. Tem um erro de digitação, tem um erro de português, ou né, um erro gramatical, a gente corrige. Mas também serve para mostrar né, alguma coisa estranha. E acredito eu que o Farr está destacando o machismo claro do Earnshaw, né? Porque assim, vai ser para o homem genial da psicologia, quando ele aparecer, o que é bem curioso, né? Porque poderia ser ela, mas vejam só. Né? Então, uma citação importante, né, por várias questões, mas principalmente porque vai mostrando como Wundt é percebido 100 anos depois e como a gente reproduz isso sem ter a menor ideia do que aconteceu. A gente não tem, né, traduções para o português e coisas do tipo. Né? Felizmente tem aí o Saulo de Freitas Araújo, que eu lembrei o nome porque o livro está aqui do meu lado, escrevendo sobre Wundt. Vale a pena quem quiser dar uma fuçada lá no currículo Lattes dele, ver o que mais ele tem produzido, tá bom? Bom, eu acho que esse é o 3, eu vou parar esse vídeo e já gravo o vídeo final.